Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos dos primeiros passos com Java. E hoje nós iremos entrar no assunto laços de repetição. Nós vamos entender os principais laços da linguagem Java. Vamos entender para que servem e como usá-los. E o primeiro laço que nós iremos ver é o laço while. O laço while, como você pode ver a declaração dele, ele recebe uma condição para que ela se repita. Se formos traduzir isso em português, literalmente, o while significaria enquanto. Então, enquanto uma condição passada a ele for verdadeira, esse laço vai continuar se repetindo. Então, você que já viu as aulas anteriores vai entender que quando a gente fala em condição e verdadeiro, isso lembra bastante as expressões booleanas. E é exatamente isso que acontece. Enquanto uma expressão que nós passarmos para o while for verdadeira, esse laço vai se repetir. Então vamos mostrar o while diretamente no código, como que nós iniciamos o bloco while e como que ele vai se comportar. Então aqui nesse exemplo nós iniciamos uma variável do tipo int chamada índice, que começa com 0, onde nós vamos avaliar a seguinte expressão. Enquanto o valor de índice for menor ou igual a 5, eu quero que seja impresso o valor do índice no console e que o valor do índice se incremente. Então você pode notar que você literalmente pode falar essa expressão como se fosse em português. O while, enquanto, índice menor ou igual a 5, o que eu quero que seja feito? Eu quero que dê um sysout no índice e o índice mais mais. Para quem não viu, nós temos uma aula que fala a respeito dos operadores, e então após o índice, esse mais mais é o operador de pós-incremento. Então eu quero que toda vez que esse bloco while, esse laço de repetição while seja percorrido, eu quero que o índice incremente em 1. Executando esse código, a gente vê que foi impresso os valores de índice do 0 até o 5, e após isso o bloco ele é finalizado, e como não tinha mais nada além nesse programa, o programa também foi finalizado. Então, recapitulando de uma forma bem resumida, então a gente pode perceber que o while ele trabalha com booleanos. Então, toda expressão que possa ser avaliada com o booleano, o bloco while você consegue utilizar. Mas aí, explicando um pouco mais além, né, para que serve esse bloco while, né, por que nós usamos ele dessa forma? Existem alguns tipos de coleções onde nós não sabemos exatamente o tamanho daquela coleção. E para isso o bloco while ele é perfeito, porque enquanto nós tivermos uma condição que seja verdadeira, ele vai continuar percorrendo, ele vai continuar executando. E aí fica como informação que o laço while ele era muito utilizado quando nós tínhamos iterators, que são coleções no Java que são ligadas umas às outras. E esse tipo de coleção ele já tem um método onde você sabe se existe um próximo elemento na lista. Então, ele existe um método que devolve um booleano e que, se ele for true, a gente sabe que existe um próximo elemento nessa coleção. Então, iterators, você não tinha como saber exatamente o tamanho daquela coleção, mas você sabia, enquanto você estava percorrendo ela, se existia um próximo elemento. Então, o while ele era muito utilizado para isso, porque pensa que você tem uma coleção, uma lista, o que quer que seja bem grande, e você quer iterar sobre ela, mas você não sabe o tamanho dela. Então você sempre perguntava, existe um próximo? Existe um próximo? Existe um próximo? Ele ia devolvendo true ou false, e aí o while ele ia executando. O próximo que a gente vai comentar é o do while. E pelo fato dele ter também o while na expressão dele, as pessoas acabam confundindo ele com o laço de repetição while. Mas não, ele é um outro laço, ele tem uma outra proposta, ele tem uma outra semântica até. Então, analisando a sintaxe do while, nós podemos ver que existe a palavra reservada do, ele abre um bloco e tem uma declaração nele. E após o bloco do, ele existe a palavra while e tem uma expressão dentro dele. Essa parte da expressão dentro do while é realmente a mesma do que você já viu no laço de repetição while. Porém, o laço de repetição do while ele tem uma particularidade. A particularidade dele é que o que estiver dentro do do vai ser executado pelo menos uma vez. E aí o while ele vai avaliar a expressão e se a expressão for true, ele vai executar novamente o que estiver dentro do bloco do. Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos pensar assim no seguinte exemplo. Pensa que você tem um relógio despertador, um celular que você tem uma função de despertador dentro dele. O despertador ele está programado para tocar no horário que você definiu. Então ele vai tocar uma vez. Se você desligar o seu despertador, o seu alarme, ele não vai tocar de novo. Se você deixar ele no modo soneca, alguma outra coisa do gênero, ele vai voltar a repetir.
Então o do while, ele é mais ou menos essa mesma ideia. Ele vai executar a primeira vez o que estiver dentro do bloco do do, e se a expressão que estiver dentro dele retornar true, ele vai executar de novo, até que a expressão dentro do while retorne falso, e aí ele sai do bloco do while. Então, analisando o código, nós temos exatamente esse exemplo do despertador, onde eu tenho o bloco do, e ele vai ser executado, então ele vai imprimir na tela essa mensagem, soar alarme, e aí ele vai ter um while. A expressão dentro do while eu extraí para um outro método, para não ficar uma coisa muito grande e ficar separado, ficar até melhor a legibilidade, onde ele basicamente vai ter esse método chamado despertador está na soneca, né, que devolve um boolean. Então é basicamente uma pergunta, né, ele vai verificar se o despertador ainda está na soneca. Ele usa um thread sleep. Você que não sabe o que é um thread sleep, não se preocupe, a gente vai chegar lá. Mas pensa que é basicamente um método onde a gente interrompe a execução atual do programa. Então ele vai dar um sleep no programa de 1 segundo, e aí ele vai usar a classe random do Java, onde ele vai me devolver um random, um boolean aleatório. Então ele pode devolver um true, pode devolver um false, eu não sei. O random é que vai decidir isso. Então ele pode devolver tanto um true quanto um false. Então voltando ali para o do while, o que ele vai fazer? A primeira execução a gente com certeza sabe que ele vai executar. A segunda, como é até um random, a gente não sabe se vai executar, somente na hora que a gente rodar o programa para saber. Porém, o que a gente sabe é, se ele voltar um true, ele vai voltar para dentro do do, vai ser executado novamente o que estiver dentro do do, que nesse caso é a mensagem, vai cair de novo dentro do while, ele vai rodar novamente, ele vai parar por 1 segundo, vai rodar um next boolean, se for true vai voltar, se for false ele sai do bloco do while e aí vai executar o que tiver abaixo, que é finalizando o programa, e aí vai encerrar. Então a gente vai colocar aqui para rodar e vai descobrir o que vai acontecer agora. Olha, então aqui a gente pode ver que ele soou 2 vezes a mensagem. Então a primeira mensagem soar alarme, com certeza ela iria ser executada. A segunda foi porque o do while devolveu um true naquele método do que devolve um random para a gente. Após isso, ele entrou novamente no método, o método deve ter devolvido um false, e aí ele saiu do while e aí encerrou o programa, né, mostrando a mensagem finalizando o programa. E aí, recapitulando brevemente o bloco do while, a gente sabe que pelo menos a primeira declaração dentro do bloco do vai ser executada com certeza, e as próximas repetições a gente sabe que vai depender do que estiver dentro do bloco while. Se a expressão retornar um true, ele vai se repetir até o momento em que ela devolver um false. No momento que ela devolver um false, o bloco é encerrado e o programa prossegue. E por fim, a gente tem, eu acho que um dos mais importantes, ou pelo menos um dos mais utilizados laços de repetições, que é o for. O for, se a gente fosse traduzir também ao pé da letra e a intenção dele, é um para. Então, para cada situação, repita. Onde a gente pode entender as declarações da seguinte forma. A primeira declaração dentro do bloco for é a inicialização de uma variável de controle. Daqui a pouco a gente entende um pouco mais o que isso significa, mas é bom entender. A primeira declaração dentro de um bloco for é a inicialização de uma variável de controle. A segunda é a definição de uma condição para esse bloco ser executado. Então, na primeira a gente definiu o que seria uma variável de controle, na segunda é a declaração de uma condição para que esse bloco se repita ou não. E essa terceira declaração, a última declaração, ela sempre vai ser executada quando o bloco se repetir. Então, cada vez que o bloco, por algum motivo, né, dentro da condição que a gente declarou, ele for se repetir, a terceira declaração ela vai ser executada. Então, aqui a gente tem um bloco for criado, e aí vamos entender parte a parte dele. Primeira declaração, como eu tinha dito, a gente tem a variável de controle, que nós chamamos de índice, começando no 0. A segunda parte do bloco é onde a gente coloca a nossa condição. Então, enquanto o índice for menor ou igual a 10, o bloco vai se repetir. E a última parte da declaração, a gente está incrementando o valor de índice em 1. Então, toda vez que o bloco for se repetir, o índice vai ser incrementado em 1. Então, lendo essa declaração seria, para cada valor em índice, sendo que índice for menor ou igual a 10, incremente o valor em 1 em índice. Então, e aí, aqui dentro do bloco, basicamente é só mandando imprimir o valor do índice naquele momento. Então, mandando executar esse código, a gente vai ter a seguinte saída. A gente pode ver que os valores da variável índice foram printados na tela, então começando do 0 até o 10,
e aí quando a variável índice chegou em 10, ele saiu do bloco porque a condição que nós tínhamos de controle dela era enquanto ela fosse menor ou igual a 10. Quando ela chegou em 10, e aí ela foi incrementada em 1 pela declaração de índice mais, aí o bloco foi terminado. Uma outra forma de executar o laço de repetição for é o que é chamado de enhanced for, ou em tradução mais literal, um for melhorado, onde nós temos a nossa lista, que aqui nós criamos um list of. Não se preocupe também, quando entrarmos na parte de collections e coleções de dados, nós vamos entrar e entender um pouco melhor o que significa isso. Mas basicamente nós temos uma lista de strings, uma lista de textos. Então é como se fosse uma lista de mercado. Eu tenho arroz, feijão, macarrão, óleo, e aí eu tenho o enhanced for, onde quando eu já tiver uma lista, eu consigo executar o for dentro dela sem precisar fazer toda aquela declaração. Porque na verdade o enhanced for, ele vai fazer um for tradicional para nós, só que para o desenvolvedor fica mais simples, mais sucinto o código. Então se eu executar aqui esse bloco, o resultado vai ser o mesmo que a gente teve. Ele vai passar por cada item da lista e vai imprimir o seu valor. E está aqui, ele imprimiu arroz, feijão, macarrão, óleo. Então fica mais como um conhecimento também que nós temos pelo menos essas duas formas de fazer um for. Existe uma outra forma de se percorrer dados e coleções agora a partir do Java 8, que é com strings. Porém, é um tópico um pouco mais avançado e nós vamos ver mais adiante. Um outro ponto importante quando nós falamos em laços de repetições é o break e o continue. O break e o continue, eles são palavras que nós usamos dentro de laços de repetições para quando nós queremos que aquele laço seja interrompido em algum momento, ou quando nós queremos que aquela iteração daquele momento atual, no caso, que ela seja ignorada, que a gente pule aquela execução. O break a gente já viu quando nós falamos sobre a estrutura condicional switch, onde nós usamos o break para que ele saia quando o switch dá match em algum resultado, para que o resto do bloco não seja executado, a gente coloca o break para que ele saia. E a ideia dentro de laços de repetições é a mesma. Quando a gente quer que algum laço de repetição seja interrompido por qualquer motivo, nós colocamos o break. Então vamos exemplificar isso com código, porque aí fica mais claro de entender. Então aqui a gente tem aquele primeiro for que a gente viu da primeira vez, onde eu tenho a variável i começando em 0, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu quero que o laço fique se repetindo e imprimindo o valor. Porém, aqui eu coloquei um if dentro dele, eu coloquei uma outra condição, onde se o valor de i for igual a 5, eu quero que o laço for seja interrompido. Então eu coloco se if for igual a 5, eu entro dentro do bloco do if e dou um break. Imprimo uma mensagem, vai sair do for no valor 5 e dou um break. Então aqui quando a gente for executar, o que vai acontecer? Ele vai imprimir primeiramente o valor da variável i, e enquanto o valor de i não for igual a 5, ele vai aparecer a mensagem próxima iteração. No momento que a variável i valer 5, ele vai imprimir a mensagem, vai sair do for no valor 5, o laço for vai ser interrompido, e aí saindo do laço for vai imprimir a mensagem finalizou, e aí o programa vai ser interrompido. Então executando aqui o programa a gente viu, a variável i começou em 0, foi para a próxima. Quando ela valeu 1, próxima, 2, próxima, 3, 4, 5. No momento que o valor da variável i foi 5, ele entrou dentro daquele if, imprimiu a mensagem, vai sair do for no valor 5, o bloco inteiro do for foi interrompido, foi finalizado, e aí ele continuou com a execução do programa, imprimiu a mensagem, finalizou, e aí encerrou o programa porque não tinha mais nada para ser executado. E a mesma ideia se aplica ao continue. Só que o continue, ele vai fazer o seguinte, no momento que você colocar um continue dentro de um laço de repetição, aquela iteração atual vai ser descartada, ele vai ignorar. Então, basicamente, ele vai pular para a próxima iteração. Então, aqui a gente tem aquele mesmo for de novo, só que agora a gente mudou a condição. Quando for igual a 5, eu quero que ele dê um continue. Então, em outras palavras, ele vai pular aquela iteração no valor de 5. Então, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, vai pular o 5, vai imprimir 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o continue ele não serve para você interromper a execução do seu programa. E sim, ele serve para você pular a execução daquele laço de repetição naquele momento. Então, aqui você pode ver que ele começou com a variável i em 0, vai para a próxima, 1, 2, 3, 4.
Aqui no 4, quando ele foi para a próxima iteração, ele entrou dentro desse if, verificou, né, que o valor era igual a 5 e deu um continue. Imprimiu a mensagem, vai pular no valor 5, não interrompeu o laço de repetição for, então ele só pulou aquele valor e aí continuou 6, 7, 8, 9, 10 e aí ele finalizou o laço de repetição for e finalizou o programa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado, por terem assistido. E se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal. Acompanhe também as nossas outras redes sociais, no Instagram, o Programa Dev, e também temos o blog, que você pode encontrar todo o conteúdo aqui das videoaulas escrito também, o programadev.com.br. Ativem as notificações também para não perderem nenhum dos outros vídeos. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.